Vamos iniciar então mais uma aula de literatura. Estamos estudando o romantismo, né? A poesia romântica. Já vimos a primeira geração, a segunda geração, e nessa videoaulazinha de hoje nós vamos ver a terceira geração. Só para a gente relembrar, na primeira geração nós vimos, né, que os escritores brasileiros eles tinham uma temática bastante nacionalista. Não que isso tenha se perdido durante as outras gerações, mas na primeira geração era uma temática de descoberta, né, de uma identidade nacional. Então nós vamos ter a exaltação da natureza, nós vamos ter a exaltação do índio como o herói brasileiro, representante da cultura, né, brasileira. E na segunda geração, que é a geração ultrarromântica, nós vimos aí que a maioria dos poetas eram muito deprimidos, melancólicos, eles existiam a evasão, né, a fuga da realidade, que muitas vezes era através da morte, que muitas vezes era retomando as lembranças da sua infância. Nessa segunda geração, os poetas, eles se isolavam bastante e na verdade não participava de nenhuma questão social, que é o que vai acontecer na terceira geração. Nós estamos vendo aqui que a terceira geração vai ser uma geração da poesia social e libertadora. Então, para compreender o que seria a terceira geração, vamos começar pelo contexto histórico, porque a gente já aprendeu que tudo que é escrito em uma determinada época, né, sempre está em acordo com aquilo que está acontecendo. Na verdade, tudo que é escrito é influenciado pelo contexto, porque o poeta ele vive naquela época e ele vai trazer para os seus poemas, os seus textos, justamente os ideais, né, da geração. Então, o que estava acontecendo na época da terceira geração? Em 1840, Dom Pedro II herda a coroa brasileira com apenas 14 anos. Então, na verdade, quando Dom Pedro ele herdou essa coroa, né, brasileira, ele, na verdade, herdou um país afundado em uma de suas piores crises econômicas. E aí ele teve muita dificuldade no início, muitas revoltas se espalharam, o movimento Farroupilha no Rio Grande do Sul, com a balaiada, né? Como você vê a revolta dos liberais em São Paulo e Minas Gerais. A balaiada, se eu não me engano, foi no Maranhão. Vocês acredito que devem ter estudado já em história, né? Alguma coisa sobre isso. E assim, essas revoltas, o que é que elas refletiam justamente essa crise em que o país estava, né? Em que alguns brasileiros eles estavam lutando por condições de vida melhor, né? Por condições de trabalho que desse dignidade às suas famílias. Então, tudo isso é consequência justamente de tudo da falta de prosperidade do país na época. Também existiam uns ideais, né, republicanos, que muitos queriam também a proclamação da República. E então quer dizer que era um país em crise, na verdade. Mas aí, em 1850, né, com a prosperidade do café, o contexto da economia começou a mudar, né? São Paulo, principalmente, ela começou a se desenvolver bastante. Foi uma das principais cidades, né, que se beneficiou com a cultura do café. E a classe assim, latifundiária, como está aqui no slide, era mais animada com essas mudanças. Por quê? Porque foram os donos dos cafezais, né, eram que, na verdade, estavam retendo toda a riqueza que existia aqui. Porque um ponto muito importante da gente lembrar é que eles ganhavam com o cultivo do café,
mas na verdade eles lucravam 100% porque eles não tinham que pagar funcionário nenhum, ninguém, não tinha que pagar ninguém para colher o café, plantar e colher o café, porque eles tinham os escravos, né? Então eles eram aquela classe que era a maior defensora desse sistema de escravidão que existia no Brasil. Então, o que se diz, né, segundo os historiadores, é que o número de africanos superava em 3 por 1 o número de portugueses. Quer dizer, para cada um português tinham 3 africanos. Existia um tráfico de escravos muito grande, e mesmo depois que isso foi proibido, ainda continuou, né? Afinal de contas, é Brasil. Então, continuou aí a escravidão por muito tempo. E nessa época aqui já se começava a, né, falar sobre a abolição da escravidão. Por quê? Porque um país que já estava prosperando, que muitas vezes assim disse que São Paulo é, ficou até assim parecido com as cidades europeias nessa época, né? Começou a se desenvolver bastante, mas existia essa grande mancha que era numa fazenda, onde tinha os escravos, né, nas senzalas, você ia ver, né, o sofrimento de um povo. Então, meio que existia um contraste, né? Enquanto uns cresciam e prosperavam, outros estavam afundados na miséria da escravidão. Então, à medida que essa polêmica em torno da questão dos escravos crescia, 3 posições se definiram na sociedade. Quer dizer, a sociedade se dividiu. Existiam os emancipacionistas, que eles pregavam a extinção lenta e gradual da escravidão, né, que dizia que aos poucos os escravos deveriam ir sendo libertados. Tínhamos os abolicionistas, que eles pregavam aí a libertação imediata de todos os escravos, que foi o que aconteceu, né, posteriormente. E tinha os escravistas, que eles pregavam aí, eles defendiam a manutenção do sistema, ou que se por acaso os escravos fossem libertados, eles recebessem uma indenização por cada escravo, né? E aí foi nesse contexto que surgiu todos os ideais da terceira geração. Porque com tudo que estava acontecendo, né? Começou com a crise, quando Dom Pedro II assumiu a coroa, o país em crise, várias revoltas em todas as regiões brasileiras, né? Das pessoas querendo melhores condições de vida. E ali, depois, com o tempo, a economia melhorou, né? Com a cultura do café, mas ainda existia ali um povo que estava sofrendo bastante. Então, a pergunta que os poetas da terceira geração fizeram foi: a humanidade pode tolerar a submissão de um povo? É certo uma cidade prosperar às custas da escravidão de um povo, né? Então, era essa consciência que tinha aí os poetas da terceira geração. Eles estavam totalmente envolvidos com toda essa discussão, né, que girava em torno da liberdade e da escravidão. Então eles estavam, né, bem conscientes mesmo desse conflito, e totalmente diferente, né, dos poetas da segunda geração que estavam ali, né, só pelos seus sentimentos, pelas suas relações amorosas, né, pela idealização, sofrendo ali, só pensava no seu amor, e que se não tivesse o seu amor, que ia morrer e tal, e não tinha nada, né, assim, nenhuma consciência, na verdade, em falar nos seus poemas da situação que se passava no Brasil. Então, quem foi que chegou a falar sobre tudo isso foram justamente os poetas da terceira geração. A poesia ela vai se tornar um instrumento de causa social. Por esse motivo, o objetivo dessa geração será denunciar, por meio da poesia, as injustiças sociais. Então, a terceira geração né, traz uma poesia social que vai discutir, né, claro que de uma forma poética,
as injustiças sociais. E a maior injustiça, né, que existia naquela época era justamente a escravidão. Então, esses poetas, né, essa geração, ela ficou conhecida como a geração condoreira, né? O condoreirismo. Mas o que seria esse condoreirismo, certo? Alguns poetas europeus, que a gente sabe assim, que apesar do romantismo pregar um nacionalismo, pregar uma identidade nacional, a gente sabe ainda que muita influência veio de fora, né? Tudo começa, todos esses grandes movimentos literários que a gente já estudou e tem estudado, sempre começam na Europa e vêm depois para a América, né? Para o Brasil. Então, o que foi que aconteceu? Também os escritores europeus, eles estavam pregando, né? Todo um ideal de liberdade, todo um ideal também de melhoria. Já devem ter estudado em história também das Revolução Francesa, na Revolução Industrial também, que houve assim, e começou-se, né, a trabalhar em fábricas e as condições não eram muito boas e tal, e as pessoas sempre estavam ali lutando para melhorar de vida, né? E então, influenciados lá, os poetas brasileiros, eles também vieram com todo esse ideal para o Brasil. Então, eles escolheram como símbolo da terceira geração, como símbolo dos poetas da terceira geração, o condor, certo? Que é essa ave aí que tem na figura, que é lá da Cordilheira dos Andes, que ela vai representar esse poeta da terceira geração. Por quê? Assim como essa ave, ó, tem aqui, vamos dar uma lidazinha aqui no texto, ele conseguiria ver a realidade de cima. Isso é, a partir do campo de visão mais amplo, porque diz que essa ave, né, o condor, ele tem um voo muito alto, né, quer dizer que ele vê a uma distância muito grande. E justamente os poetas, eles pretendiam assumir, eles se viam dessa forma, né? Que enquanto a sociedade, talvez no geral, ela não tivesse percebendo, né, tudo que estava acontecendo, essa questão desse povo que estava aí sendo massacrado, né, como escravo, os poetas, eles enxergavam isso e eles tinham o dever de mostrar esse caminho aí, né, dessa liberdade para esses homens comuns que não tinham entendido nada ainda. Então, eles buscavam não só desabafar os seus sentimentos, eles buscavam uma mudança social. E eu vou até voltar a essa imagem, vocês lembram dessa imagem aqui? De uma atividade que a gente perguntou lá, qual seria a diferença, né, de visão, de opinião de alguém que vê essa imagem em épocas diferentes. Por exemplo, alguém hoje em dia, quando vê a imagem, o que é que essa pessoa pensa? E se as pessoas lá do tempo da escravidão, né, do século XIX, que vissem essa imagem, o que elas poderiam pensar? Naquela época, isso era algo normal. Vamos entender isso. Que essa imagem era normal, porque fazia parte do cotidiano das pessoas daquela época. Então não tinha problema nenhum. Hoje a gente fica muito chocado, né? Com essa imagem trazendo um homem aí como se ele fosse um animal, né? Um animal feroz, que aí tá como se tivesse com uma focinheira e com uma coleira. Na época, no século XIX, quando ainda existia a escravidão, isso era algo normal. Então as pessoas não tinham essa consciência. E os poetas, eles buscaram trazer para essas pessoas essa consciência, né? Muitas vezes a pessoa que estava na cidade, que tinha um convívio só ali urbano, não participava, não conhecia a vida nas senzalas, estava totalmente alheio a tudo que acontecia de mais cruel lá nas senzalas. Não que nas cidades não tivesse escravos, tinha sim, mas lá nas senzalas era muito mais cruel a situação dos escravos. Vamos continuar. Então, os poetas que tratavam de temas relacionados às questões sociais passaram a ser conhecidos como condoreiros. Esses poetas foram inspirados pelos ideais libertários
defendidos por Victor Hugo. Segundo o escritor francês, a arte não deve buscar apenas o belo, mas, sobretudo, o bem. Então, esses poetas, eles tratavam de questões sociais, né? E aí eles eram chamados condoreiros. Na verdade, lá, os condoreiros, quando dizia assim, lá vem os condoreiros, justamente as pessoas já sabiam que eram os poetas que é, tinham essa poesia voltada para ir para essas questões sociais, como a escravidão. E quem é Victor Hugo, né? Vocês lembram de Victor Hugo, lá do livro que a gente leu, Os Miseráveis? Vocês estão lembrando aí, né, da história de Jean Valjean, aquele, né, que roubou um pão, por roubar um pão e por sua indisciplina. Na prisão ele passou 19 anos preso. E aí, por um ato de caridade de um padre, ele mudou de vida, né? Ele mudou de vida, ele se tornou uma pessoa boa, mas ele ainda continuava sendo perseguido pelo Javé, né? Victor Hugo ele já começou a mostrar aí nesse livro, nessas questões de certa forma, de escravidão, né? Porque o preconceito, o Jean Valjean, por mais que ele tivesse mudado, ele foi escravo, né? Do preconceito de que um ex-presidiário não poderia mudar jamais. Então, esses poetas eles foram influenciados pela a obra do Hugo, né? Porque a arte, como ele disse, não deve buscar apenas o belo, mas, sobretudo, o bem. Então, eles buscaram fazer o bem através da literatura. E como nos pilares do bem é a liberdade, os poetas condoreiros criticaram e refletiram sobre as condições sociais dos escravos negros. Aqui tem um poema, um trechinho, na verdade, né, do poema Navio Negreiro, do Castro Alves, que eu vou ler aqui para vocês, para a gente entender bem como foi que eles colocaram aí essa questão da escravidão dentro da poesia. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o ri calmo da turba, que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga pressa resvala, como um cúmplice fugaz perante a noite confusa. Dize, ó tu, severa musa, musa libérrima, audaz, são os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos. Hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Então, isso aqui é só um trechozinho do poema, né? Se a gente pegar o poema todo, a gente vai ver muito mais colocações interessantes. Mas nessa aqui a gente já pode estar vendo, né, que o poeta, né, o Castro Alves, ele começa a falar, perguntando quem são estes desgraçados, né? No caso que seriam os escravos, que estavam ali, que a cada dia, né, estavam vivendo aquele sofrimento e parecia que ninguém se importava, né? Deserto, a tribo dos homens nus, que antes eles eram fortes e bravos, quer dizer, quando estavam lá no seu país, na África, né, no seu continente, eles eram fortes, bravos, tinham sua vida, eram homens. Quando foram trazidos para o Brasil como escravos, o que eles podiam ser? Nada, né? Como ele colocou que míseros escravos só viviam ali numa miséria muito grande. Então, o Castro Alves, ele, na sua poesia, ele vai começar justamente a colocar isso para as pessoas começarem a refletir sobre a situação, né? Quem disse que nós éramos superiores? Quem disse, né? Esse era o pensamento dos portugueses, dos brasileiros, né? Quem são? Por que nós vamos escravizar esse povo? Então não existia uma resposta para isso, não existia motivo para ninguém escravizar ninguém. Então era isso que eles tentavam trazer, né? Fazer as pessoas refletirem sobre essa situação. Então, e aí ele vai mostrar muitas coisas, né? Depois a gente vai ver outros trechos desse poema. Então,
os poetas, os condoreiros, como era o relacionamento deles com o público, né? É bem diferente lá dos poetas da segunda geração que se isolavam, né? Eles não estavam muito preocupados com a sociedade, nem mesmo de divulgar seu poema, porque eles faziam seus poemas, na verdade, mesmo até para desabafar, né? Todo o sofrimento que passava e tal. Os condoreiros, eles realmente participavam, né, dos debates sociais e se interessavam pelas questões públicas, como a gente já viu. E isso os levava a escrever uma literatura mais consciente do contexto brasileiro. Buscavam atingir um público cada vez mais numeroso, por isso vão aos teatros e praças declamar seus poemas. Então, diferente dos outros poetas que se escondiam, na verdade, se isolavam, esse poeta aqui ele vai atrás do público, né? Como eu já falei, já que eles querem trazer uma consciência, eles tinham que realmente ir atrás do público. Então, eles estavam ali na praça pública declamando seus poemas, eles iam para os teatros, né? Eles organizavam saraus, né? E assim iam declamando os seus poemas. Naquela época, muitas vezes assim, para algo, né, como essa poesia que criticava, né, muitas pessoas ir para um jornal escrito era mais difícil. Então, qual era a melhor alternativa, né? É justamente declamar os poemas. Não tinha rede social naquela época também, né? Nem celular, nem nada, então era só tinha jornal escrito. Então, muitas vezes eles não podiam, né, arcar com as despesas de publicar seus poemas no jornal e também correndo o risco de sofrer censura, eles preferiam declamar os seus poemas aí para que o público pudesse ouvir. Então, a poesia contém subvocativos e exclamações. A pontuação era bastante explorada, pois procurava dar aos textos um tom característico da oratória. Então, eles vão aí declamar, como eles vão declamar os poemas, eles têm aí que trazer toda uma entoação, né? O que seria o vocativo? O vocativo é quando você diz assim, ó Deus, ó Senhor, que está lá no meio da poesia, aí você de repente fala com alguém. Aí quando você chama essa pessoa, né? Como a gente viu lá, que ele fala lá, ô severa musa, essa severa musa, isso é um vocativo. Aqui nesse poema, nós vamos também um textinho de um poema de Castro Alves. Vamos ver aqui. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Ó, quando ele diz assim, ó Deus, quando ele tá como se ele estivesse falando com Deus, né? Chamando a atenção de Deus. Então, isso é um vocativo. Quando você chama alguém, quando você fala, se referindo a alguém, diretamente àquela pessoa, na verdade, vai ser um vocativo. Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Oculto nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que em vão desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Aqui nós vamos perceber Senhor Deus também um outro vocativo, né? Então, e algo interessante também, que eu não coloquei aqui, mas é importante, é que esses poemas também, muitas vezes, eles trazem a hipérbole. Lembra da hipérbole? Que é aquela figura de linguagem do exagero, quando ele fala aqui, ó, há 2000 anos te mandei meu grito, né? Ninguém, na verdade, vive 2000 anos, então não fazia 2000 anos que ele clamava ali ao Senhor, né? Mas ele exagerou, como se, só para, dizendo, querendo representar que já fazia muito tempo que ele pedia, que ele clamava ali ao Senhor. Que em vão desde então corre o infinito, né? Aí já também é outro exagero, que o grito dele está correndo infinito, fica aí para sempre, né? Então não deixa de ser também aí um tipo de exagero. Então a gente pode perceber, né, algumas características da terceira geração. E eu vou só colocar aqui, né, que o poeta mais importante que vocês viram aí, que a gente viu os poemas dele, da terceira geração, foi o Castro Alves, né? Que ele foi tem assim, ele tinha também a poesia amorosa também. Ele escreveu alguns poemas amorosos, mas ele ficou conhecido como poeta dos escravos por causa dos seus poemas que falavam sobre a luta abolicionista, né, para a libertação dos escravos. Não vou dar mais detalhes sobre ele, porque nós iremos fazer uma pesquisazinha, né, um trabalhinho de pesquisa sobre o Castro Alves. Então, gente, já vai 25 minutos da aula. Eu expliquei algumas coisas, espero que vocês tenham. Eu peço que vocês coloquem lá no grupo, né, as dúvidas, para a gente possa estar tirando as dúvidas de vocês, né,
tentei resumir o máximo possível. Se não entenderam alguma coisa, não deixem de pesquisar, não deixem de perguntar, né? Então, vamos ficando por aqui, finalizando aqui a aula, né? Minha aula amadora, mas eu acho que valeu.